Curso de compliance, nem todo mundo gosta, né? Estamos falando daqueles cursos de código de ética, código de conduta, prevenção à lavagem de dinheiro, todos esses programas de capacitação voltados ao cumprimento de políticas e muitas vezes envolvendo o cumprimento de leis e assim por diante. Então, como que a gente pode transformar esse tipo de conteúdo árido, muitas vezes difícil de lidar de uma maneira didática, em algo mais interessante, algo mais atrativo para o seu aluno? Então fica ligado nesse vídeo que a gente vai falar aqui de algumas dicas para você começar projetos assim com o pé direito. Antes da gente começar, eu queria deixar o recado de que a Learning Pro é a empresa que cria experiências incríveis de aprendizado e ensina você a produzir também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e deixar seus comentários também. A gente quer saber o que você achou desse vídeo. Estamos prontos para tirar as dúvidas que você tiver, beleza? Então, como eu já tinha falado, o curso de compliance são ligados a cumprimento de normas e regulamentos, tá? Então, se você trabalha, por exemplo, num banco ou se você trabalha numa seguradora, existem órgãos reguladores que obrigam que todo colaborador tenha que assistir uma certa carga horária de determinados assuntos, muitas vezes ligados à prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro e outros temas que vão ajudar a empresa a se prevenir contra riscos financeiros e riscos legais. Mesmo se a sua empresa não for ligada ao setor financeiro, ao setor de seguros, é muito comum que você seja obrigado a assistir cursos como código de ética, código de conduta, inclusão de diversidades. Enfim, são políticas que regem o fazer da empresa, né? O jeito de fazer as coisas. Então, o tema compliance ele é sempre pertinente dentro das organizações, mas muitas vezes, como eu falei anteriormente, o aluno, para fazer esse treinamento, ele é obrigado, né? Então, são cursos compulsórios. Então, é muito comum as pessoas não gostarem muito desse tipo de assunto, do ponto de vista do aluno. Também não é tão fácil de você apontar uma relação muito direta no ganho que o aluno vai ter ao fazer um curso desses, né? Porque muitas vezes a carga horária, os assuntos que vão ser abordados são assuntos um pouco intangíveis, né? Então você está falando sobre lavagem de dinheiro ou suborno, corrupção, que são coisas que, apesar de serem sérias, muitas vezes vão passar longe do dia a dia da pessoa. Ela nunca vai vivenciar uma situação como essa. Então, cursos de compliance eles são tratados numa categoria assim um pouco de sou obrigado a fazer isso, vamos lá, vai. E aí, às vezes, até os projetos de compliance não recebem tanta atenção por parte das áreas que montam esses projetos. Por quê? Elas se veem com uma carga horária obrigatória para ser passada pelo aluno e o aluno não vai ter opção senão fazer esse treinamento. Então, infelizmente, isso cria um círculo vicioso, né, de falta de esforço didático, falta de criatividade, onde nós temos aí muitos cursos que se tornam chatos, e aí a gente cria uma certa predisposição de achar que compliance é chato, né? E aí, por achar que compliance é chato, a gente também não se dedica a fazer o curso direito, então, né, gera uma bola de neve onde não se dedica tanta atenção para gerar um conteúdo de qualidade. Porém, tenho aqui anotado aqui no meu bloquinho de anotações algumas coisas importantes que eu gostaria de trazer para vocês. Em primeiro lugar, o compliance ele é muito importante para todas as empresas, tá? Então, embora a gente esteja falando aqui de cursos que não são realmente os queridinhos, né, das suas universidades corporativas, eles, por outro lado, são muitas vezes utilizados como evidência para órgãos regulatórios poderem aprovar as instituições e as empresas a cumprirem os seus papéis dentro do que é reservado nessas áreas, tá? Então, a SUSEP, por exemplo, ela faz esse monitoramento, então as seguradoras têm que estar em dia com a capacitação. Todo ano, muitas vezes, você tem que fazer essa reciclagem, tá? Toda hora tem uma atualização de alguma informação. Então, ele tem essa importância legal, tá bom? Perante todo o sistema, ok? Então, primeira coisa que gostaria de deixar claro para vocês aí, para a gente poder modificar um pouco a nossa visão com relação ao compliance, é essa questão da importância dele perante aos órgãos regulatórios, tá? Outra coisa que é muito importante é que ele previne os riscos da empresa. Então, embora a gente esteja falando muitas vezes de situações hipotéticas, às vezes até um pouco intangíveis do ponto de vista do aluno, ele, uma vez cumprido, irá proteger a empresa de grandes riscos de danos legais, de danos morais, de riscos da imagem da própria empresa, tá bom? Porque
aqueles estão ligados ao cumprimento de políticas, legislações, assim por diante. Então, se a sua empresa não quer ser indiciada como empresa corrupta, ela tem que se preparar desde os seus colaboradores para que eles pratiquem as coisas dentro da lei. Então, o compliance ele vem como um player importante, o curso de compliance, né, vem como um player importante para preparar as pessoas. Consegue perceber, consegue tangibilizar um pouco mais agora o valor desse tipo de capacitação? E aí, né, gente, não custa muito para nós chegarmos à conclusão que, além de prevenir os riscos para a empresa, previne os riscos para o aluno também. Quer dizer, todos nós atuando nas organizações temos uma certa carga de responsabilidade e nós também temos uma certa exposição ao risco de compliance. Tá? Então, você que lida com compras, você que lida com vendas, você que lida com questões contratuais, você que trabalha de alguma forma com o público-alvo, você também está na reta com relação a assuntos de responsabilidade legal. Então, muita atenção. O curso de compliance ele cumpre um papel importantíssimo porque ele vai te dar as informações para que você não fique exposto, né, a essas circunstâncias negativas que podem acarretar processos e outras responsabilidades muito desagradáveis, muito indesejáveis para todos. Então, como você pode perceber, o curso de compliance, por um lado, ele é obrigatório, ele é um pouco maçante, ele é um pouco pesado, mas pelo outro, ele também visa prevenir grandes problemas, tanto para a organização como para você como colaborador, tá bom? Então, se você está diante de um projeto de compliance, você tem que desenvolver esse tipo de capacitação, não ache que você está fazendo um curso só para cumprir tabela. Não, você está produzindo um conteúdo que realmente pode ter um papel fundamental em médio e longo prazo na sua empresa, tá? E criar uma cultura que respeite os regulamentos é realmente muito saudável para a sua empresa em todos os níveis, né? E realmente capacitar, falar sobre e trazer esses assuntos de maneira atualizada, com certeza cumpre um papel muito importante na criação dessa cultura, beleza? Então, eu tenho aqui algumas dicas para trazer para vocês para fazer com que esses cursos tão importantes possam ser percebidos como algo interessante, como algo útil para o seu colaborador, tá bom? Então, eu preparei aqui 3 ideias de boas práticas que eu pratico nos meus projetos, que eu aplico nos treinamentos que eu desenvolvo aqui na Learning Pro, tá? Então, não são conteúdos tão direcionados a aspectos teóricos, são coisas, na verdade, bem práticas, tá? Então, eu quero trazer algumas coisas aqui que têm funcionado no mercado e têm sido pedido também pelos nossos clientes. A primeira delas, vamos falar sobre a espinha dorsal do seu conteúdo. Não sei se você já reparou, se você já teve contato com algum tipo de conteúdo de compliance que fala sobre código de ética ou sobre alguns regulamentos, ele tende a ser muito disperso. Então, uma hora você está falando sobre suborno, depois corrupção, depois sobre lavagem de dinheiro, depois o que tem que fazer e tudo mais. E, às vezes, isso fica muito solto. Então, de um capítulo para outro, de uma tela para outra, você está mudando completamente de assunto. Então, a minha ideia é que você pense esse conteúdo, arquitete ele de uma forma que ele tenha começo, meio e fim. Então, você pode utilizar a sua criatividade para imaginar formas de você abordar isso. Você pode utilizar um infográfico para amarrar as ideias. Você pode criar um episódio como se fosse uma série de Netflix, abordando diferentes partes do dia de um colaborador. Você pode fazer um mapa da sua empresa e colocar episódios e situações separados em diferentes departamentos. Tá? Então, a minha ideia é que você consiga amarrar esses assuntos de alguma maneira, tá? Criar um elo unificador, certo? Que dê uma ordem coerente para esses assuntos que muitas vezes são tratados de uma forma um pouco solta, tá bom? Então, eu estou tratando aqui o tema com o nome de espinha dorsal, ok? Então, eu não quero amarrar aqui você em algum conceito específico. Pode ser um infográfico, pode ser um enredo, pode ser um mapa, tá bom? Ou você pode simplesmente colocar um índice numerando e organizando os seus elementos, mas, de certa forma, tente dar uma coerência para eles. Tente fazer, de alguma forma, algum tipo de discurso assim. Até aqui nós vimos isso e você aprendeu isso. Daqui para frente nós vamos aprender outro assunto e você vai saber como XPTO, tá bom? Então, a minha ideia é que você tenha uma amarração para que o aluno, do ponto de vista didático, ele possa ter uma relação aí de ordem das coisas, de como elas se amarram, como elas se interligam, tá bom? Outra dica que eu tenho aqui para passar para vocês, então eu falei da dica 1, vamos agora para a dica 2, tá? A minha próxima dica é você tratar um pouco o mundo real dentro desse tipo de conteúdo, tá? Por que eu digo o mundo real? As legislações, as políticas, elas são bem claras no que você tem que fazer e o que você não pode fazer.
Então isso não é problema. Descrever o que a pessoa tem que fazer, o que não pode fazer, é muito fácil. Agora, como que você aplica isso no dia a dia? Então, tente imaginar situações reais e coloque a aplicação do código de compliance do assunto que você estiver lidando no dia a dia da pessoa, tá bom? Então, o fato de você colocar no dia a dia da pessoa, inserir ele num contexto real, ajuda pra caramba você fazer a pessoa enxergar a realidade, a aplicabilidade daquela lei ou daquele princípio, tá bom? Eu iria até um pouco mais ainda. Eu diria que seria interessante também você mostrar causas e consequências das coisas, tanto positivas como negativas. Então, como eu falei para vocês agora há pouquinho, né, um dos benefícios do compliance é fazer uma prevenção de riscos gigante para a sua empresa e para o colaborador. Então, que tal você mostrar como o cumprimento do compliance preveniu um colaborador de estar exposto a grandes riscos e a grandes prejuízos, tanto financeiros como de imagem. Então, isso pode gerar um bom impacto e dar a relevância necessária nesse assunto tão sério. Tá? Simplesmente, se você colocar uma lista do que a pessoa tem que fazer, muitas vezes ela não enxerga o impacto, né, tão profundo que pode ter certas decisões que ela toma no dia a dia. Então, a minha segunda dica é essa, que seria de você usar exemplos reais, né? Então, você tangibiliza essas regras e mostrar as causas e as consequências, tanto negativas como positivas. Isso pode servir como um reforço tremendo para esse assunto que muitas vezes é um tanto quanto intangível para alguns públicos, tá bom? Então, essa é a minha segunda dica. Estão prontos para a terceira dica? Vamos lá. A minha terceira dica, ela é bastante simples. Eu acho que você tem que pensar em longo prazo, tá? Nos cursos de compliance. Você tem que pensar no aluno, não só no momento dele aprender e responder uma perguntinha de 10 questões, ali, um teste de 10 questões e ser aprovado. Não. Embora muitas vezes baste isso para você aprovar o aluno, eu acho que é importante você ter algum tipo de ação sustentada para você conseguir manter o conhecimento dele fresco ao longo do tempo, tá bom? Então, se você, por exemplo, aplica um curso de prevenção à fraude ano após ano, você precisa ter alguma sustentação entre o ano 1 e o ano 2 para que você tenha certeza de que ele vai aplicar aqueles princípios ao longo daquele período, tá bom? Então, onde que eu estou querendo chegar? Vocês vão entender. Eu acho que vocês têm que ter algum tipo de material de apoio que a pessoa possa baixar e fazer uma consulta rápida no momento em que ele estiver no trabalho, no dia a dia dele, tá bom? Se você não quiser usar um PDF para baixar, crie um tipo de curso online que seja de fácil acesso para quem já estudou. Então faz um menu bem bonito, bem bacana, que a pessoa possa acessar os tópicos ou fazer busca por palavra-chave para tirar alguma dúvida, né? Ou até mesmo, vá além, crie um FAQ, crie um banco de perguntas frequentes sobre determinados assuntos e deixe isso disponível e fácil acesso para o seu aluno no dia a dia dele, tá? Porque é no dia a dia que vão surgir as dúvidas, é no dia a dia que pode ser que ele seja tentado por uma oferta indevida, por um certo risco de suborno, de vantagem indevida, assim por diante. Então, eu acho muito importante nessa minha terceira dica ter materiais de sustentação, tá bom? Pessoal, eram essas as dicas que eu tinha para passar para vocês. Estamos falando de cursos de compliance especificamente e com algumas dicas que eu quero relembrar para vocês. Quais foram as 3 dicas que eu acabei de passar? A primeira foi o seu curso ter uma espinha dorsal. Tenta dar um conteúdo coerente com começo, meio e fim. O aluno vai se sentir mais apto a continuar no curso e mais envolvido no desenvolvimento do seu enredo. Pode criar um storytelling com algum enredo, com algum episódio, com começo, meio e fim. Pode criar um infográfico, pode criar um mapa. Faça com que a pessoa se sinta instigada a mergulhar naquele assunto e faça os assuntos se amarrarem entre si. Tá? Essa é a minha primeira dica. A segunda dica era você trazer esse conhecimento para o mundo real. Então não basta só ter a interligação. Tenta dar um pouco mais de tangibilidade para o seu conteúdo. Então mostra exemplos em casos reais, mostra as consequências positivas, mostra as consequências negativas, mostra para o aluno que aquele assunto realmente é importante. E por fim, minha terceira dica qual foi? Tenha materiais de sustentação. O compliance requer a aplicação diária das boas práticas, certo? Então tente, de alguma maneira, inserir conteúdos de apoio que fiquem disponíveis para o seu aluno quando ele precisar. Né? Não pense só no momento do aprendizado, pense na sustentação também. Eu tenho certeza que os ganhos vão ser muito grandes. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ficado claro a importância
do compliance. Eu espero que vocês tenham mudado até um pouco a visão de vocês com relação a esse assunto. Eu comecei lá atrás falando que o curso é chato, o curso é de legislação, uma coisa não tão atrativa. Realmente, vamos passar essa etapa, vamos para o próximo degrau, vamos criar conteúdos mais instigadores, mais realistas, vamos gerar conteúdo que tenha realmente sustentação para os seus alunos, porque realmente o assunto é sério e regulamentações, políticas, leis, não dá para brincar. A gente tem que realmente ir muito além de simplesmente cumprir tabela, né, e obrigar as pessoas a assistirem o curso e acabou. Nós temos que realmente fazer com que elas cumpram as boas práticas e previnam as empresas dos imensos riscos que elas podem estar correndo por não cumprirem as boas práticas, os regulamentos e assim por diante, tá bom? Pessoal, agradeço demais a audiência de vocês, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.